Hoje nós vamos para Sete Além. Aqui o tempo parece passar diferente. As ruas são iguais às da minha cidade, mas são distorcidas e escuras, como se alguém tivesse apagado as cores do mundo. A maior parte do tempo eu fico escondida. Tenho medo de me comunicar com essas pessoas. Elas não parecem humanas. Seus olhos É são São pretos Paulo. e seus olhares completamente É vazios. São Paulo, então. Parecem que tentam sorrir, mas é como se estivessem apenas imitando um gesto que não entendem. Eu não sei como vim É parar aqui. confirmado. Tudo aconteceu rápido demais. Em um segundo eu estava em um trem, ouvindo música e indo para casa, como faço todos os dias. E de repente as pessoas do trem se levantaram e me olharam de forma estranha, todas ao mesmo tempo. Elas saíram do trem e quando percebi, eu já havia chegado aqui. Esse lugar é idêntico à minha cidade. As mesmas ruas, as mesmas casas, os mesmos prédios, É mas Silent todos Hill. parecem abandonados e apodrecidos, como se eu estivesse andando em um lugar que já Acinzentado. conhecia há muito tempo. Eu sinto falta de casa e tenho a sensação de que talvez eu nunca mais consiga voltar. É a À Backrooms, noite tudo fica ainda só que ao ar mais livre. perturbador. As poucas luzes que existem ficam piscando, como se não tivessem energia suficiente para permanecerem acesas. Sombras e vultos se movem constantemente, e eu tenho a sensação de que alguém, ou alguma coisa, está me seguindo. Eu sinto medo o tempo todo, e parece que quanto mais ando por aqui, mais distante fico da minha própria realidade. Se alguém encontrar esta carta, significa que eu não consegui voltar. E o meu maior medo é de me tornar um deles. Que isso, bicho? Aí não, aí não. Aí não. Existem 7 universos paralelos no mundo, conhecidos como os Sete Além. Cada um reflete um estado diferente da existência, É do sete mais por puro isso? ao mais corrompido. Eu não O sabia disso, primeiro não. além é considerado perfeito, um lugar onde não existe crime, maldade ou conflitos, onde a humanidade vive em completa harmonia e tudo funciona como deveria. À medida que avançamos para os universos seguintes, cada um apresenta sinais de corrupção. O segundo e o terceiro ainda mantêm certa No paz e Starbucks aí ordem, é no Japão, mas a né? presença da maldade já começa a surgir. A Terra onde vivemos se encontra no quarto além, nem perfeita nem totalmente corrompida. É a É um nota. universo equilibrado, onde coexistem elementos bons e É ruins. aqui. Do quinto ao sexto, a corrupção se intensifica e o mal se fortalece. O sétimo além é o último universo, um lugar sem regras, onde todos os erros, falhas e aspectos negativos de outros universos se acumulam ali. Que É o isso? mais sombrio e caótico dos sete além. E a Terra parece ser o ponto de equilíbrio de todos eles. E por estar no meio disso, apresenta áreas onde portais para outros universos podem se abrir, permitindo que algumas pessoas atravessem para esses mundos. Mas o mais bizarro e assustador é que não existe uma regra clara sobre como as pessoas acessam esses portais. Só Você cai. pode chegar lá de forma Só cai lá. totalmente aleatória, seja dentro de um trem, em um ônibus, ou até mesmo olhando pelo espelho de um banheiro em um shopping. E de repente, Toma ao sair cuidado, de lá, pessoal, a que vai pro pessoa já se shopping. encontra em outro universo. E é justamente isso que torna Sete Além tão perturbador. Isso porque qualquer pessoa, a qualquer momento, pode ter acesso a esses lugares, mesmo sem perceber. E o pior, sem saber como voltar. Algumas pessoas dizem que tiveram sorte e ficaram por apenas alguns minutos por lá, como se estivessem em um transe, Menos mal, conseguindo menos voltar mal. logo depois. Já outras não tiveram essa mesma sorte. Deus me livre. Mas de onde veio essa história? Qual foi o primeiro registro e como Sete Além ganhou tanta fama? O relato mais antigo e registrado surgiu em uma Ah, comunidade uma do página Orkut, no do início dos Orkut. anos 2000, onde Falecido. usuários compartilhavam suas experiências em detalhes assustadores. Em 1994, Luciano Milici teve a experiência que daria origem à Ah, lenda de Sete o Além. primeiro brasileiro. Após um dia comum, ele pegou um ônibus como sempre fazia, Tá voltando mas pra logo casa. percebeu algo estranho. Os passageiros começaram a observá-lo ao mesmo tempo, em silêncio, como se algo estivesse acontecendo ali. E só ele não entendia. Até que uma senhora isso? sentada próxima a ele perguntou: "Você não vai ir para Sete Além, vai?"
Já avisou a Antes que senhora. pudesse responder, o cobrador gritou para o motorista, pedindo para que ele descesse do ônibus. Assustado, ele desembarcou e viu o ônibus indo para uma rua diferente da de costume. Mesmo achando muito estranho, ele acabou não dando muita importância no início. Algum tempo depois, lembrando do ocorrido, Luciano decidiu compartilhar sua experiência em uma comunidade no Orkut. E rapidamente, outras pessoas começaram a relatar experiências semelhantes. Mas antes que você pense que essas histórias poderiam ter sido inventadas apenas para dar fama ao lugar, saiba que isso seria impossível. A comunidade criada por Luciano não tinha o objetivo de falar sobre Sete Além. Essa palavra havia ficado gravada em sua mente após o ocorrido, e ele passou a usá-la de forma casual. Ele deu nome a times de futebol, para sua banda e até grupos de amigos. Meu Deus No do início, céu. essa comunidade no Orkut servia apenas para reunir antigos amigos da época do colégio, que ele apelidou aleatoriamente de Sete Além. O grupo não tinha a intenção de atrair pessoas que haviam passado por experiências parecidas, até porque ele nem sabia do que se tratava aquele lugar. O grupo era simplesmente um espaço para se conectar com amigos. Mas foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Quando pessoas que Um monte Luciano de não gente começou a ir pra conhecia lá, né? começaram a enviar solicitações para entrar no grupo, afirmando que também conheciam Também Sete foram Além pra Sete Além e aí, ó. relatando suas próprias Um monte de experiências. gente. E foi aí que tudo realmente começou. Ainda não foi, As Deus me livre. pessoas, quando viram o grupo com aquele nome, pensaram que se tratava de uma comunidade de pessoas que passaram por alguma experiência em Sete Além. Parece que, assim como Luciano, as pessoas que passaram por essa experiência, apesar de acharem Estavam estranho, conectadas. ignoraram pensando que só havia acontecido com elas. Já pensou? Até porque naquela Todo mundo que época foi pra lá não tá havia conectado. redes sociais e a informação não era como nos dias de hoje. E foi assim que diversos relatos e experiências começaram a serem compartilhadas. Pode ser, né? Um dos relatos mais conhecidos é o de Antônia, uma enfermeira de 40 anos, que contou uma história envolvendo a própria filha. Ela disse que, certa noite, recebeu um telefonema estranho. Do outro lado da linha, uma voz grossa e áspera perguntou se ela era a mãe da menina Patrícia e disse que sua filha estava na escadaria de um condomínio, usando uma camiseta verde. Antônia desligou na hora, achando que era um trote, até porque Patrícia estava usando uma blusa rosa naquele momento e não tinha nenhuma camiseta verde. Dias depois, a menina contou que quando foi à casa do pai, se perdeu por alguns instantes e acabou em um prédio chamado Sete Além, onde ficou por 7 dias lá, com um homem de olhos amarelos, provavelmente o mesmo que havia ligado para sua mãe naquela noite. Muitos relatos mencionam um homem de terno cinza que surge em lugares estranhos, Que isso, oferecendo bicho. ajuda a quem parece Dançando, perdido, como se fosse um tipo de guia. Outros afirmam que ver essa figura é um sinal de que você está próximo da entrada de Sete Além. Talvez tenha sido ele quem telefonou para essa mãe do relato. E isso me faz pensar, será que realmente existe uma pessoa boa nesse local que ajuda a guiar os perdidos? Outro relato famoso é o de Júlio de Porto Alegre. Ele contou que depois de assistir a um filme com a namorada no shopping, foi até o banheiro. E em questão de minutos, tudo ao redor havia mudado. Assustado, Júlio ouviu um homem dizer para uma criança: "Não, ele não vai comprar. Acho que ele nem é daqui de Sete Além." As luzes estavam tipo um guardião, amareladas, as paredes sujas e o shopping parecia antigo e decadente. As pessoas tinham expressões estranhas, olhares frios e riam de forma doentia. Pouco depois ele voltou ao banheiro e tudo estava normal. Mas desde aquele dia, Júlio diz que o nome Sete Além nunca mais saiu da cabeça dele. Outro bem bizarro vem de Olinda, em Pernambuco. Um homem contou que pedalava por uma área histórica da cidade quando, de repente, percebeu que estava em um lugar que não reconhecia. As ruas eram diferentes e as pessoas o olhavam como se ele não pertencesse ali. Uma senhora se aproximou e perguntou se ele realmente era de lá. Quando ele respondeu que sim, ela apenas repetiu: "Não, você não é daqui. É melhor voltar para o seu lugar." Meto Logo o pé. depois, tudo desapareceu. E ele se viu novamente na rua de sempre. Nesse caso, o nome Sete Além não foi mencionado, mas sem dúvidas, ele foi para lá, Sabia que era mesmo lá. que por um breve instante.
Sabia que tava Alguns lá. relatos dizem que, além das pessoas de expressão vazia e olhos pretos, também existem criaturas bizarras por lá. Mas como esses relatos são de pessoas que voltaram e não ficaram por muito tempo, talvez ninguém tenha conseguido ir fundo o suficiente para entender melhor esse local. Bom, talvez muitos tenham conseguido, mas infelizmente não vão voltar para contar os seus relatos. Alguns acreditam que o próprio déjà vu, aquela estranha sensação de já ter vivido um momento antes, pode estar diretamente ligado a Sete Além. Como se por um breve instante nossa consciência atravessasse a fronteira entre universos, experimentando algo em um desses outros planos. Faz E sentido, ao retornar, hein? a mente ficasse confusa, tentando entender o que acabou de acontecer. Por isso temos essa sensação estivesse de já ter andando, né, vivido ou entre os passado por aquele universos. momento antes. É como se o déjà vu fosse uma falha no sinal que separa os mundos. Um erro entre dimensões, quando por alguns segundos você não está apenas lembrando de algo, mas revivendo o mesmo momento em outro universo, Gostei. simultaneamente. Outros até dizem ver uma versão de si mesmo durante o déjà vu, como se por um breve momento estivesse entre dois mundos. Mas para mim, o mais assustador de tudo isso é que muitos acreditam que esse lugar pode estar diretamente ligado aos desaparecimentos misteriosos que acontecem todos os anos no Brasil. Milhares de pessoas desaparecem misteriosamente no país, sem deixar rastros, sem explicações e muitas vezes sem motivos aparentes. O mais estranho é que em muitos desses casos, as famílias relatam o mesmo padrão. As vítimas desapareceram em trajetos curtos, em locais comuns, indo para o trabalho, voltando da escola ou até dentro do transporte público. E quando você começa a conectar os pontos, tudo parece se encaixar de forma perturbadora. Sete Além. Será que essas pessoas realmente foram vítimas de crimes? Ou estariam presas em algum outro lugar, como um reflexo distorcido da nossa própria realidade? Talvez algumas tenham conseguido voltar e contado o que viram, tendo sorte de encontrar pessoas dizendo que elas não eram dali, que não era para seguir em frente. E é por isso que hoje conhecemos o nome de Sete Além. Mas então eu te pergunto, e aquelas que não conseguiram achar a saída de volta? Excelente vídeo, Noctus. Só lembrando, não se esqueça de deixar um like e o link original do vídeo vai estar aqui na descrição. Até o próximo vídeo, galera, e muito obrigado por assistir até o final. Valeu demais, hein?